Bom, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas e quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para tratamento de insuficiência respiratória, suporte ventilatório. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1987. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. A maioria das pessoas que se infectam com o coronavírus comuns ao longo da vida, sendo crianças pequenas, mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum de vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam os humanos são o alfa coronavírus 229E, e NL63, e beta coronavírus OC43, HKU1. Eu sou a Raíssa e eu vou entrevistar a Débora. Vou te fazer 5 perguntas, tá? Tá bom. Como está sendo pra você ficar em casa? Não tá sendo muito difícil porque eu não tinha tanto costume de sair sempre, mas é difícil a gente saber que a gente tem que ficar em casa por causa de tudo isso que tá acontecendo e a questão da gente sair, prejudicar outras pessoas, então é um pouco difícil essa questão de saber que tem que ficar em casa. Você tem utilizado que meios de transporte para se locomover, para fazer compras, ou tem usado a internet para fazê-lo? Eu utilizo o meio de transporte pro trabalho, porque eu ainda tô tendo que trabalhar, meu serviço foi decretado essencial, então eu pego o meio de transporte, pego o ônibus para ir e voltar do serviço. E compras, essas coisas, a gente tem algumas coisas que consegue fazer tudo online, compra online, mas tem outras coisas que a gente tem que se locomover, padaria, essas coisas a gente acaba se locomovendo de carro, enfim. Você concorda com o uso da cloroquina? Eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão, mas pelo que eu vejo, não, o que passa assim, ela é prejudicial, então acaba assustando um pouco essa questão. Eu não tenho uma opinião totalmente formada, mas pra mim assusta um pouco essa questão de acabar prejudicando algumas pessoas em algumas questões. Qual está sendo o seu maior desafio no meio da pandemia? Meu maior desafio, eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então acho que isso desenvolve muito a minha ansiedade em situações que eu não consigo, não posso ver alguém, tô sem ver minha família, algumas pessoas que são mais distantes, a gente não poder estar tendo uma conexão, então isso afeta uma parte minha, assim, em questão de ansiedade, mas no geral, assim, não está sendo muito ruim pra mim. Última pergunta, o que você acha sobre o auxílio emergencial? Você acha justo só algumas receberem o auxílio? Eu acho justo quem realmente necessita receber o auxílio. Tem muitas pessoas que eu conheço e que eu vi que não têm totalmente a necessidade e acabaram sendo aprovadas, e outras pessoas que se enquadram totalmente no exigido para receber o auxílio e não receberam, tiveram uma dificuldade muito maior. Então, em algumas partes eu concordo totalmente que tem algumas pessoas, até aqui em casa a gente conseguiu, mas eu vejo outras pessoas que não têm nenhuma necessidade e acabaram recebendo. Então, uma parte é boa e outra parte acaba sendo ruim. Tá bom. Foi isso, obrigada. Imagina!
Bom, meu nome é Pablo, vou entrevistar meu pai. O nome dele é Jax. Vou te fazer 5 perguntas sobre o tema coronavírus. Bora. Primeira, por que lavar as mãos previne contra o coronavírus? É possível se contaminar com aperto de mão ou abraços? Bom, é possível sim, né? Porque é uma gripe. Então, geralmente é o contágio através dos olhos, nariz. Então, é por isso que é importante lavar as mãos e usar as máscaras também. Tá bom. 2. Você sabe como deveríamos nos prevenir contra o coronavírus? Bom, a melhor maneira é usar as máscaras, lavar bem as mãos, higiene primeiramente, né? E depois manter distância de pessoas contaminadas ou com risco de contágio, para evitar a proliferação da doença. 3. Você tem respeitado a quarentena? Mais ou menos. Mais ou menos Como porque... eu trabalho, eu preciso trabalhar e eu tenho que ter contato com pessoas, eu preciso sair para a rua, então não estou respeitando muito. Sim. 4. O que você acha sobre as lojas estarem reabrindo agora? Já passou da hora já. Há maneiras de você respeitar a quarentena, né? Você manter distância, tudo assim, mas não pode parar o comércio porque a falta de dinheiro também mata pessoas mais do que a doença. Sim. 5. Você sabe o que é coronavírus e como é transmitido? Coronavírus é uma gripe, né, asiática, né? Ela tem um formato de coroa, por isso que foi dado o nome de coronavírus, né? Gente, meu nome é Giovanna e eu vou entrevistar minha mãe Cristiane e eu vou falar sobre o coronavírus. 1. Como está sendo sua vida com o novo coronavírus? Bom, ela está sendo não só a minha, como de todos, com muito cuidado e eu sempre usando máscara, lavando sempre as mãos e usando álcool em gel. 2. O que você tem feito para se prevenir? Sempre usando máscara, lavando as mãos, higienização de todos os objetos e materiais de uso com todos. E isso, sempre atenta e sempre cuidando da higiene. 3. Você tem algo que possa dizer ao público de dicas para ajudar no dia a dia em relação à prevenção? Bom, quem pode ficar em casa, bom pra vocês, mas quem não pode, como eu, então bora pra luta, filho. Vamos usando máscara, lavando as mãos, álcool em gel e cuidado a tudo, mantendo a distância de todos e assim vamos caminhando. 4. Em relação ao trabalho ou estudo, como você está fazendo estando em casa? Bom para quem está em casa, para quem pode ficar em casa. Eu não posso. Desde o começo desse vírus eu não parei. Estou trabalhando todos os dias. Então, como eu disse, manter a higienização e sempre de máscara, mantendo a distância do pessoal. 5. Em sua opinião, o mundo será o mesmo após a pandemia? Não será o mesmo. Todo mundo vai ter mais conscientização e mais cuidado com tudo, com o que está acontecendo agora. Vai ser aprendizagem para todo mundo.